gente, hoje nós vamos continuar falando do relativismo linguístico. No finalzinho do vídeo anterior, eu cometi um erro que o Chomsky, no relativismo, vai chamar de falha de desempenho. Eu estava falando sobre língua linear, noção de tempo linear, e eu acabei dizendo que quando a língua é linear, a noção de tempo é circular. Não é, a noção de tempo é linear, né? É só um probleminha meu de desempenho. Quando vocês estiverem estudando Chomsky, vocês vão saber a diferença entre competência e desempenho. Então, corrigindo, o relativismo linguístico considera que as línguas condicionam a forma como nós percebemos o mundo. Então, se a língua é linear, a noção de tempo também vai ser linear. Quando nós falamos em relativismo, inevitavelmente nós temos que falar da relação entre linguagem e pensamento. O linguista e filósofo Marcelo Dascal, ele é israelense de nacionalidade brasileira, faleceu em 2019, ele dizia que há 4 possibilidades lógicas de você entender essa relação linguagem e pensamento. A primeira possibilidade, linguagem e pensamento são interdependentes, são separados, cada um para o lado. A segunda possibilidade, o pensamento é independente da linguagem, mas a linguagem é dependente do pensamento. A terceira possibilidade, a linguagem é independente do pensamento, mas o pensamento é dependente da linguagem. E a quarta possibilidade é que linguagem e pensamento são interdependentes, são conectados. De acordo com Rodrigo Tadeu Gonçalves, que escreveu um livro maravilhoso, lindo, sobre o relativismo linguístico, e é inclusive que está me dando base para esse vídeo, né? A maioria das coisas que estou falando constam nessa obra. Ele dizia que o relativismo repousa nessa relação de dependência entre linguagem e pensamento. E nessa relação, ora você toma o pensamento, ora você toma a linguagem como polo independente. Bom, se nós pensarmos em termos de desenvolvimento dos estudos linguísticos, nós podemos dizer que o período pré-renascentista, antes do século XIV, portanto, nessa época, os estudos supunham que linguagem e pensamento era uma coisa só. Linguagem e pensamento faziam parte do logos. Então, o logos era ao mesmo tempo razão e discurso, pensamento e linguagem. E o logos era universal. E se a linguagem era parte do logos, a linguagem também tinha o caráter universal. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o universal é diferente, é oposto ao relativo. Então, para eu entender relativismo linguístico, eu também vou ter que entender universalismo linguístico. E depois nós vamos falar sobre isso. Então, no período pré-renascentista, até o século XIV, se concebia a linguagem e pensamento como uma coisa só e concebia-se a linguagem como um caráter universal. Do Renascimento em diante, do século XIV até o século XIX, nós podemos dizer que a linguística era praticamente relativista. Por que eu estou dizendo isso? É importante também você ter muita clareza sobre as diversas tendências para se explicar a relação linguagem e pensamento. A tendência que entende o pensamento como independente da linguagem vai entender que as línguas mudam porque os conceitos mudam. A tendência que concebe a linguagem como independente vai dizer que as noções mudam, as coisas mudam porque nós temos línguas diferentes, Então, o foco aí é diferenciado. Ora, o foco no pensamento independente, ora, o foco na linguagem independente. Agora,
o entendimento de que da linguagem como elemento independente, vai se dar no século XVIII com um filósofo alemão chamado Johann Hammer, que dizia que razão é linguagem. Essa ideia é reforçada no século XIX com Bob, Green, Schleicher e Humboldt. É o período efervescente em que eles buscavam a origem das línguas. Então, perceber que existem diferentes línguas, a busca pela origem dessas línguas, perceber a variabilidade dentro da própria língua, levou os linguistas da época a afirmarem que são as culturas diferentes que fazem com que as línguas sejam diferentes, e as línguas, sendo diferentes, condicionariam o nosso modo de pensar, né? Condicionariam o nosso modo de perceber o mundo. Já no século XX, Benjamin Lee Worf elaborou uma hipótese relativista muito forte. Essa hipótese foi chamada de determinismo linguístico. Nós podemos dizer que o determinismo linguístico é a face mais radical do relativismo linguístico. O determinismo também faz parte do relativismo, só que é um relativismo radical. Por que nós dizemos que ele é radical? Porque o determinismo acredita que as línguas determinam o que nós pensamos, determinam a forma como nós percebemos o mundo. Veja, elas não condicionam apenas, elas determinam. Isso acabou gerando muita crítica, porque essa ideia de que as línguas determinam o nosso pensar, o nosso conhecer do mundo, transformou a língua numa espécie de prisão epistemológica. Eu só posso saber, eu só posso conhecer aquilo que a minha língua me permitir. Isso me faz lembrar uma frase do filósofo Ludwig Wittgenstein, que dizia que os limites da minha língua significam os limites do meu mundo. Como defesa da hipótese relativista, nós temos alguns exemplos. Primeiro, o caso dos léxicos, né? O que nós chamamos de relativismo lexical. Vocês já devem ter ouvido dizer que os esquimós têm um número muito grande de palavras para designar aquilo que nós conhecemos por neve. E também já devem ter ouvido falar que a palavra saudade da língua portuguesa não encontra uma palavra equivalente nas outras línguas. Bom, o que nós podemos dizer sobre isso? Primeiro, o fato de uma outra língua não ter o equivalente à palavra saudade não significa dizer que os falantes dessas outras línguas não sejam capazes de sentir a mesma coisa que nós sentimos quando designamos saudade, né? Então, o sentimento é o mesmo, só que as denominações, as nomeações são diferentes. Essas outras línguas vão buscar outras estratégias, inclusive estratégias gramaticais, né? Verbo mais complemento, o inglês faz isso, para expressar essa mesma ideia de saudade. Uma outra questão que pode ser considerada um contra-argumento à hipótese relativista é o fato de que, se os esquimós têm muitas palavras para designar neve, a pergunta é: será que todas essas palavras dizem exatamente neve ou dizem diferentes tipos de neve? E outra coisa, se eu, mesmo não sendo esquimó, sou capaz de entender o que eles dizem, podendo até traduzir para outra língua, isso significa então dizer que o meu mundo não é tão limitado pelo fato de a minha língua não possuir diversas palavras para dizer neve. Então são contra-argumentos aí para que são contra, né? São contrários à hipótese do relativismo linguístico. Agora, uma outra defesa, que é uma defesa forte, mais ou menos forte, né? Mas muito interessante, do relativismo linguístico, é o espectro de cores. E para falar isso, vou te contar uma historinha. Em 1973, a banda britânica
Pink Floyd gravou um álbum chamado The Dark Side of the Moon. Isso, The Dark Side of the Moon. Nessa capa do álbum, a capa é toda escura, há no meio um espectro, de um lado uma luz branca atravessa esse espectro, gerando o arco-íris. Depois você pode procurar na internet e verificar a capa desse álbum, que é bem interessante. Você vai ver uma luz branca atravessando o espectro e criando um arco-íris. A grande questão que se coloca aí é que esse arco-íris só tem 6 cores. O nosso arco-íris tem 7 cores. Isso acontece porque, de fato, o inglês não faz diferença entre o roxo e o anilado. Eles consideram essas duas cores uma única cor, purple. Pronto, né? Resolveu a questão. Já na língua bassa, que é uma língua falada na Libéria, o arco-íris deles só tem 2 faixas. Uma faixa correspondendo às cores frias e outra faixa correspondendo às cores quentes. Então, isso poderia indicar claramente que, tá vendo? As línguas, de fato, condicionam a nossa forma de ver o mundo. Eu só vou perceber 2 faixas de cores no arco-íris se eu for um falante de Bassa. Vou perceber 6 se eu for falante do inglês. Vou perceber 7 se eu for falante da língua portuguesa. Então, aí é a língua condicionando a minha percepção de cor. Essa questão tem sido muito debatida, né? Até hoje, os linguistas se debruçam sobre essa questão. E muitos linguistas dizem que, na verdade, o que há aí é uma universalidade no modo como as línguas constroem o seu sistema de cores. Veja que eu voltei a usar o termo universalidade, porque é importante frisar, né, repetir, que o universalismo é a posição diametralmente oposta ao relativismo. De um lado está o universalismo linguístico e de outro lado está o relativismo linguístico. Então, eu não posso dizer que sou universalista e dizer que defendo a hipótese do relativismo linguístico, porque seria uma incoerência. Ou eu concebo a língua de forma universalista, ou eu concebo a língua de forma relativista. O universalismo linguístico foi uma tese forte que teve assim um aceite muito bom pelo mundo linguista a partir da década de 50 do século 20, com Noam Chomsky. Em 1957, Chomsky publicou uma obra chamada Estruturas Sintáticas. Aí nascia oficialmente a gramática gerativo-transformacional ou gerativismo. E o Chomsky defendia que a linguagem é inata. Ele defendia que o ser humano já nasce com um dispositivo para a linguagem. Então, a língua final do indivíduo, nossa língua final, seria o resultado do contato do seu órgão mental da linguagem com uma língua específica que pertence àquela comunidade na qual esse indivíduo, esse falante, está inserido. Esse órgão mental de que fala Chomsky é a gramática universal. Veja, então a gramática universal é algo que é transmitido geneticamente e é específico da nossa espécie, da espécie humana. Então, a teoria de aquisição da linguagem de Chomsky é uma teoria inatista, universalista, de base racionalista, que descarta, então, qualquer apoio, qualquer possibilidade de apoio do relativismo. A posição universalista vê que as línguas como um desenvolvimento de uma mesma base orgânica universal, geneticamente inscrita da mesma forma no cérebro de todos os membros da espécie humana. Para os universalistas, não é a linguagem que determina ou condiciona o pensamento, mas é o pensamento, a mente que condiciona a linguagem. É a mente
que vai determinar as possíveis línguas diferentes. Esse assunto é muito bacana e por isso nós vamos continuar falando dele no próximo vídeo.